amados irmãos, nós viemos aqui para transmitir a palavra de Deus, porque pois temos uma batalha a ser travada ao mundo inteiro, e esta batalha que será travada ao mundo inteiro é uma batalha que já começou, e antes de ser travada esta batalha é necessário que Cristo venha para batalhar contra esses poderes unidos, pois os poderes que combaterão contra o Cordeiro já estão unidos, a qual esses poderes que combaterão contra o Cordeiro que já estão unidos, primeiro temos Satanás, que representando o espiritismo, o dragão, e outro poder, temos a besta, que representa o poder papal, o papado, e o terceiro poder é o falso profeta. E esses são os poderes que estão unidos para combater contra o Cordeiro, Cristo. É por isso que nós temos algumas profecias muito importantes para os nossos dias, em que, primeiramente, Cristo, Ele encarnou-se, e ao encarnar aqui na Terra, então, Ele morreu por toda a humanidade, morreu na cruz por toda a humanidade. É por isso que a palavra de Deus em Gênesis capítulo 49, o verso 9, fala a respeito desta grande profecia muito importante, onde que nos apresenta esta verdade da encarnação de Cristo. É por isso que em Gênesis 49, verso 9, nos diz que Judá é leãozinho, da presa subiste filho meu. Então, isto está a representar o quê? Da presa subiste filho meu. Representa que a morte é uma prisão. Então, é por isso que Jesus morreu na cruz, e Ele, ao morrer na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, a qual foi o primeiro dia da semana que ressuscitou. Então, durante esses dias que Ele estava na sepultura, era uma prisão, e ao ressuscitar, é isto que a palavra está nos dizer, que Judá é leãozinho, da presa subiste filho meu. E outra coisa que nós precisamos saber é o que representa leãozinho na palavra de Deus. Leãozinho é um título que se refere a Cristo. Cristo, quando encontramos na palavra de Deus a palavra leãozinho, leãozinho representa a Cristo. Então é por isso que nós vemos que Cristo, Ele encarnou-se para salvar toda a humanidade. Então é por isso que nós precisamos saber que só há duas tribos onde Cristo se manifestou. A primeira tribo, que é a tribo de Judá, e a segunda tribo é a tribo de Dan. Então, nessas duas tribos, Cristo se manifestou. E também só há duas tribos onde havia leão, que era também a tribo de Judá e a tribo de Dan. E também é somente nessas duas tribos que houve dois homens que mataram um leão com suas próprias mãos. Na tribo de Judá, quem matou o leão com suas próprias mãos foi Davi. E na tribo de Dan, quem matou o leão com suas próprias mãos foi Sansão. Então vejam, em que é uma profecia muito importante para os nossos dias, e esta profecia nós precisamos compreender. Precisamos entender o que agora está acontecendo. Então é por isso que agora, em Dan, Cristo incorpora. Em Dan, Cristo incorporou. Cristo incorporou. Em Judá, Cristo encarnou para morrer pela humanidade. Mas em Dan, Cristo incorporou para batalhar contra a besta e a sua imagem.
Então vejam que é uma profecia muito importante. E ainda mais, a palavra de Deus nos apresenta uma profecia que nunca um dia chegamos ao ponto de compreender, mas agora também nunca nos foi anunciado, mas agora chegou o momento de entendermos e de ser anunciado aquilo que já foi profetizado. Em Apocalipse capítulo 10, o verso 1 em diante, nós vamos encontrar que João, o profeta João, que escreveu o último livro da Bíblia, ele viu os 7 trovões. Os 7 trovões falavam alguma coisa. E João ficou tão interessante em escrever aquilo que os 7 trovões falaram. Em Apocalipse 10, o verso 4. Mas o anjo disse a João: João, não escreva o que os 7 trovões falaram. Manda em segredo até que se cumpra no período da 7ª trombeta. Quando for tocada a 7ª trombeta, tudo aquilo que os 7 trovões falaram se cumprirá. E assim, nós estamos no período das 7 trombetas. É o período da 7ª trombeta. A 7ª trombeta que estamos vivendo agora. E é o período que se cumpre o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? É a incorporação de Cristo para batalhar contra a besta e a sua imagem. Então é por isso que nós estamos neste período que se cumpre esta profecia. Então é um mistério que está se cumprindo agora, que é a incorporação de Cristo no momento do toque da 7ª trombeta. Então é por isso que Cristo já incorporou para batalhar contra a besta e a sua imagem nestes últimos dias. E assim a batalha já começou. Nós estamos neste período da grande batalha entre Cristo e os 3 poderes. Então esta batalha que Cristo está em frente para guerrear contra a besta e a sua imagem. Então esta é uma batalha que se travará nestes últimos dias e já começou a ser travada nestes últimos dias. Por isso que nós estamos neste período que Satanás e a besta e o falso profeta enganou o mundo e as igrejas. E assim o mundo e as igrejas foram totalmente enganados pela besta e pelo falso profeta. Então, precisamos saber quem é a besta. Quem é esta besta? A besta está a representar o papado. O Papa é a besta. Em Apocalipse 13, fala a besta semelhante ao leopardo e os pés de urso e a boca de leão. Esta besta está a representar um poder político e religioso que representa o poder romano. É o papado, o Papa. Então, ele representa a besta em Apocalipse 13. Mas, agora, o que é o falso profeta? Quem é o falso profeta? O falso profeta é o protestantismo apostatado. O falso profeta são todas as igrejas protestantes, que hoje são chamadas de igrejas evangélicas. Nela está incluso Igreja Adventista do 7º dia. Por que ela é protestante apostatado? Por que essas igrejas são chamadas de protestante apostatado? Por que eles são representados como falso profeta? Por quê? Porque eles há um tempo se apegaram à verdade bíblica, mas depois de um período eles largaram a verdade e se apegaram nas heresias do papado, do catolicismo. Significa que eles abraçaram as doutrinas falsas da besta, do papado. Então é por isso que ele agora torna protestante.
protestantismo apostatado, porque ele se apostatou, ele abandonou a verdade. E assim, inclusivemente, Adventista do sétimo dia. Adventista do sétimo dia, ele teve uma verdade, recebeu uma responsabilidade de proclamar a verdade ao mundo. Ele teve todo armamento, mas por este armamento que é a Bíblia e o Espírito da profecia, ele se retirou no momento do combate, da batalha, e assim se apegou novamente nas heresias do papado. E assim, adventistas estão completamente agora unidos com o papado, juntos promovendo o decreto dominical, que é a falsa liberdade religiosa, que é o domingo que está sendo promovido pelas igrejas. Então, meus amados amigos, vejam que ali está essas três características desses três poderes, desses três sistemas: o dragão, Satanás, a besta, o catolicismo, o papado, e o falso profeta, o protestantismo apostatado, que são todas as igrejas no mundo. E assim, esses são os três poderes que estão para combater contra o Cordeiro. O Cordeiro é Cristo. E assim é por isso que Cristo incorporou em Deuteronômio capítulo 33, o verso 22, disse que Dan saltará de Bazã. E assim chegou o momento que Cristo incorporou no primogênito da linhagem de Dan para batalhar contra a besta e a sua imagem. É por isso que estamos neste período desta grande batalha que já começou. Mas porém a palavra de Deus nos declara que aqueles que estiverem com o Cordeiro, esses vencerão juntamente com um Cordeiro. Quais são aqueles que estiverem com o Cordeiro? A palavra de Deus nos apresenta 144 mil discípulos que estão junto com o Cordeiro. Estarão junto com o Cordeiro para juntos batalhar contra a besta e a sua imagem. É por isso que nós estamos neste momento e assim estamos neste período da grande batalha. Por isso que o profeta João, ele viu a besta e o falso profeta, todos estes unidos para guerrear contra o povo santo de Deus. E assim é o momento desta grande batalha que já começou. A batalha começou e nós precisamos agora, neste momento, fazermos a nossa decisão de em que lado eu estarei. Em que lado você estará nesta grande batalha a ser travada ao mundo inteiro. É por isso que nós estamos neste período que são duas classes no mundo inteiro que haverá. Uma classe que recebe o selo do Deus vivo e outra classe recebe a marca da besta, mencionada em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13, o verso 16 e 17. Ali fala em que o mundo inteiro se dividirá por duas classes, duas grandes classes. Então, os adoradores da besta e da sua imagem, aqueles que recebem a sua marca. E aqueles que receberem esta marca da besta, esses receberão a ira de Deus sem mistura de misericórdia, as 7 últimas pragas. É por isso que a marca da besta referente em Apocalipse 13, o verso 16 e 17, está se referindo ao domingo, primeiro dia de semana. Este é o dia do papado, é o dia da besta, é o dia autorizado pelo líder da Igreja Católica. Então, é por isso que a marca da besta está se referindo à guarda obrigatória do primeiro dia de semana. É por isso de que lado você estará nesta grande batalha. E assim Cristo já incorporou no primogênito da linhagem de Dan, em Elias e Joanã, Cristo incorporou. E assim, da mesma forma que Cristo encarnou no primogênito da linhagem de Judá. Em Judá Cristo encarnou e em Dá Cristo incorporou para batalhar contra a besta e a sua imagem. Então, neste momento,
Muitos judeus já rejeitaram a Cristo. Judeus, na época de Cristo, rejeitaram o Cristo como o Messias. E assim, da mesma forma, hoje, vários religiosos, vários adventistas rejeitam a Cristo incorporado. Mas o grande apelo de Deus, não rejeitem a Cristo assim como os judeus rejeitaram a Cristo no seu tempo. Não rejeitem a Cristo. É o momento de receber a Cristo incorporado. É o momento de você aceitar Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joaná. Então, Cristo é o único presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em nenhum escritos na Palavra de Deus, Espírito de profecia, textos da serva do Senhor Ellen G. White, encontramos que um homem deve ser o líder mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas somente Cristo, Ele é o líder mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Somente Cristo que